Acredito que você já tenha ouvido falar de pessoas com autoridade na saúde sobre os malefícios dos anticoncepcionais. Saiba que os anticoncepcionais causaram uma verdadeira revolução na sociedade, já que eles são a base do controle de natalidade e de planejamento familiar. Mas falando em termos de saúde, vêm sendo questionados. Entenda que existem diferentes produtos no mercado e que cada um pode ter efeitos variados. E será que os anticoncepcionais prejudicam a hipertrofia e o emagrecimento? Sou Danilo Delosa, fica comigo que depois da vinheta eu te falo. Bom, antes de falar sobre a relação do anticoncepcional com a hipertrofia e o emagrecimento, primeiro você precisa entender de que forma ele atua no organismo e que ficaria inviável falar aqui de todos os métodos contraceptivos e de suas relações com a hipertrofia e o emagrecimento. Sendo assim, eu vou falar do anticoncepcional tradicional, aquele que é ingerido diariamente em forma de comprimido. E também o que eu irei falar aqui não é via de regra para qualquer pessoa e você sempre deverá buscar sanar maiores dúvidas com seu ginecologista. O anticoncepcional se baseia na utilização de uma combinação de hormônios, que na maior parte dos casos é o estrogênio e progesterona feitos de forma sintética, que no caso inibem a ovulação. O anticoncepcional oral também altera o muco cervical, que nada mais é do que uma secreção eliminada pelo colo uterino, que ocorre devido à ação do hormônio estrogênio. E com essa modificação, o muco cervical se torna hostil ao espermatozoide. Porém, as mulheres têm necessidades diferentes de hormônios em termos de contraceptivos. Por isso que o seu médico ginecologista é que deve indicar qual deles é o mais indicado, após uma análise clínica. Bom, agora que entendemos como funcionam os anticoncepcionais orais, vamos analisar qual é a sua relação com o emagrecimento e a hipertrofia. Bom, saiba que a mulher tem um metabolismo hormonal muito mais complexo do que o homem, o que faz com que os processos hipertróficos sejam por consequência de alta complexidade. No estrogênio, um dos hormônios femininos, temos um componente que é fundamental no processo hipertrófico para as mulheres, o estradiol. Existem anticoncepcionais que acabam inibindo a produção natural do estradiol, fazendo com que a mulher tenha dificuldades em conseguir melhores ganhos de hipertrofia. Não é que os anticoncepcionais sejam criados para que haja essa dificuldade, mas como a questão hormonal é altamente sensível a uma série de fatores, é muito comum encontrarmos mulheres que fazem a utilização de anticoncepcionais e têm baixa produção e síntese de estradiol. E além disso, o estradiol ainda tem uma relação direta com a utilização da glicose, já que ela a inibe na captação dos tecidos, assim facilitando de forma indireta a lipólise. E deixando de lado o estradiol e falando da questão hormonal como um todo, sabemos que os hormônios sexuais circulam pelo sangue em nosso corpo, ligados a diferentes proteínas como a albumina e a globulina, ligadoras de hormônios que são mais conhecidos como SBGH. Ela acopla os hormônios para o seu transporte. Entenda que a testosterona é o principal hormônio anabólico de nosso corpo e que as mulheres também a produzem, porém em quantidades muito pequenas, de 10 a 25 vezes menores do que os homens. Mas essa testosterona tem funções fisiológicas fundamentais para as mulheres. E ao realizar a utilização de anticoncepcionais compostos por hormônios sintéticos, eles se ligam de forma muito mais intensa à albumina do que à globulina, ligadoras dos hormônios sexuais. Esta globulina é a base para a síntese desses hormônios.
Com isso, ocorre uma resposta muito mais intensa na produção do SHBG. E com esse aumento desproporcional do SHBG, praticamente toda a testosterona fica ligada a ele e sobra uma fração mínima para ficar livre na circulação e aumentar a resposta anabólica. E sabemos que a questão hormonal está diretamente ligada aos resultados de hipertrofia. E existem críticas sobre alguns produtos e métodos que usam os anticoncepcionais de via oral como base, pois eles geram um descontrole hormonal muito grande e um custo-benefício péssimo. Para que você tenha uma ideia de como isso é complexo, muitas atletas que precisam de melhoria no desempenho e melhor regeneração muscular não usam esse tipo de método contraceptivo. Em resumo, os anticoncepcionais baseados em hormônios sintéticos acabam fazendo com que a mulher tenha muito mais dificuldades em ganho de massa muscular, pois altera todo o ciclo anabólico. Inclusive, existe um estudo que mostra um ganho de massa muscular 60% maior em mulheres que não utilizam anticoncepcionais comparados a mulheres que utilizam esse método. E se o anticoncepcional altera o ciclo anabólico, será que ele interfere no emagrecimento também? Bom, se para a hipertrofia os anticoncepcionais baseados em hormônios sintéticos já são ruins, imagine para o emagrecimento. Talvez você já tenha percebido que tanto a testosterona como o estradiol estão ligados diretamente à lipólise. O estradiol, conforme já falei, estimula a lipólise de forma mais intensa ao bloquear parcialmente a utilização de glicose como fonte energética e estimular a utilização dos lipídios. E a testosterona é fundamental no processo de lipólise, pois além de aumentar consideravelmente o metabolismo, ela ainda atua diretamente na retirada das moléculas de gordura. Isso por si só já prejudica imensamente o emagrecimento. Some isso a um desajuste geral dos hormônios e teremos no anticoncepcional de via oral, feito com hormônios sintéticos, um dos principais vilões do emagrecimento. E além de prejudicar o emagrecimento, ainda pode causar outros problemas, como a retenção líquida, o que dá a sensação de inchaço, que aumenta ainda mais a sensação de obesidade. Mas tudo isso também não pode ser uma desculpa. Apesar de o anticoncepcional ser algo negativo para o emagrecimento, a rotina diária pode surtir efeitos adaptativos, no caso, muito mais potentes. Então lembre-se que a dieta, os treinos e hábitos regrados têm um impacto muito mais intenso sobre o emagrecimento do que a utilização de anticoncepcionais sintéticos. Bom, eu sei que não usar nenhum método contraceptivo é totalmente fora de cogitação. Então, qual é a saída se os anticoncepcionais tradicionais trazem tantos malefícios? A primeira coisa a ser feita é procurar um ginecologista atualizado e que busque novos métodos. Existem diferentes métodos, além dos convencionais, como preservativos, o DIU de cobre, existem as pílulas de hormônio bioidênticos, que são muito menos agressivas ao metabolismo hormonal e que têm um efeito tão bom ou até melhor. E existem também o contraceptivo monofásico, no qual é composto por gestrinona, um hormônio que também inibe a ovulação e potencializa levemente a produção de testosterona, gerando menos impactos negativos para as mulheres que desejam ganhar massa muscular e emagrecer. Mas ele pode gerar alguns efeitos colaterais, como pele oleosa, acne, mudança da voz e até aparecimento de pelos. E é importante deixar claro que a questão hormonal também está diretamente ligada ao seu estilo de vida e que não adianta jogar toda a culpa nos anticoncepcionais. Lembre-se que o nosso corpo é um todo e não um amontoado de partes. E se você gostou do vídeo,
aproveita e já deixa seu comentário aqui abaixo, tá? Se ficou alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão, aproveita e escreva lá também. Um forte abraço e isso é só o começo.